Ok, estamos de volta então com o nosso Tá na Web especial, hoje recebendo o senador Álvaro Dias, fazendo parte, de uma enquete especial, então, portanto, que nós abrimos aqui com os vários candidatos e dentre eles hoje nós estamos recebendo Álvaro Dias, senador Álvaro Dias, que concorre à reeleição. Senador, quanto à CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, em quais pontos realmente cabe a avaliação do senador destinar ou não essa forma de legislação ou de investigação? É um instituto fundamental para a democracia e é o instrumento mais forte que tem o legislativo para investigar o executivo. Quando há uma denúncia de gravidade, é que se procura instalar uma CPI. Para que ela seja instalada, é preciso que no requerimento se coloque fatos determinados que justifiquem a sua instalação. Por exemplo, CPI da Petrobras, eu fui autor em 2009 e fui autor agora das duas últimas CPIs que está promovendo toda essa devassa na Petrobras, uma CPI no Senado e outra mista. As duas tiveram origem em requerimento de minha autoria e eu sou o primeiro subscritor, também é de 2009, com fatos determinados. Então, ali nessa da Petrobras, nós colocamos essa negociata de Pasadena, colocamos o superfaturamento de obras, como de Abreu e Lima, e aqui a refinaria Getúlio Vargas em Araucária, enfim, são fatos determinados que justificam a instalação da CPI. Às vezes alega-se que uma CPI gasta muito. Eu vou dar só um exemplo. A CPI do futebol, que eu idealizei e presidi no Senado, ela deu uma despesa de R$100 mil para o Senado e recuperou 160 milhões de reais para os cofres públicos, através do Banco Central e da Receita Federal. A CPI do futebol, quando estava instalada, fez com que a Receita Federal colocasse 100 fiscais, exatamente para buscar os desvios ocorridos que foram apontados pela CPI do futebol. Então, veja a importância. Eu não sei avaliar o quanto nós ganhamos para o país. Eu estou me referindo à minha própria atuação. Nesse caso, me desculpem, eu sou obrigado a abordar desta forma, tenho constrangimento, mas sou obrigado. Eu não sei avaliar quanto a minha atuação resultou de benefício para o país nestes anos todos, com as várias CPIs que propus e com as várias CPIs que atuei. Certamente muito. Se tem um exemplo modesto da CPI do futebol, que recuperou mais de 160 milhões. Imagine a alteração de procedimentos administrativos em razão de outras CPIs, como a da Petrobras de 2009, que podem afirmar, olha, terminou em pizza. Imaginam que terminou em pizza, porque ela determinou a suspensão de processos em curso que eram danosos para a empresa. E ela também propôs maior transparência e ela iniciou, na verdade, foi o anúncio do grande escândalo, Ela iniciou esse processo de investigação que culmina agora, com prisões e com delação premiada, com a denúncia que envolve políticos, empresas, empresários, E nós não sabemos ainda onde vamos chegar com isso, mas o início foi numa CPI. A atuação de um parlamentar, Esse escândalo todo, ele teve origem com a denúncia que eu protocolei no dia 21 de dezembro de 2012, denunciando essa negociata da usina de Pasadena. Aí o inquérito foi instaurado pelo Ministério Público em fevereiro de 2013 e aí nós começamos a revolver o lixo que estava debaixo do tapete, que culmina agora com prisões, e é evidente que a prisão é uma pressão sobre o detido que o faz revelar fatos que antes não revelaria, em liberdade não revelaria. Então, é um encadeamento de ações, Começa com a denúncia, você vai lá no Ministério Público e protocola. Por isso que é importante a oposição. Infeliz da nação sem oposição. Mas, senador, como é que esses documentos chegam às mãos dos senadores? Olha,
às vezes nós não dependemos do documento, da prova material, porque nós fazemos a investigação política. Cabe ao Judiciário, cabe ao Ministério Público, à Polícia Federal, realizar a investigação judiciária. Então a nossa é uma complementação da investigação judiciária, ou nós motivamos a investigação judiciária. Quando nós denunciamos, como nós protocolamos uma representação na Procuradoria-Geral da República, ou quando nós propomos uma CPI e instalamos essa CPI, nós estamos convocando o Ministério Público e a Polícia Federal a uma ação eficiente de investigação. E nós temos a prerrogativa numa CPI de quebrar sigilos, né, sem autorização judicial. Então é uma ação muito mais rápida. O Ministério Público, para quebrar um sigilo, tem que ir ao Poder Judiciário, tem que fazer uma sustentação jurídica que faça com que o juiz autorize. Polícia Federal da mesma forma. A CPI no Congresso, ela não depende de autorização judicial para quebrar sigilo bancário, fiscal, telefônico. E nós compartilhamos essas informações sigilosas com a Polícia Federal, com o Ministério Público. Ou seja, nós ajudamos a investigação judiciária a ser mais eficiente, além de colocarmos o mal à luz, porque a investigação pelo Ministério Público é sempre em silêncio, né? Na Polícia Federal também. E no Congresso não, é a caixa de ressonância. Você coloca o mal à luz, a população passa a identificar o mal feito, né? Os desvios, as falcatruas, os ilícitos praticados, e a própria população, com a sua indignação, acaba exercendo um poder de pressão, não só sobre o Congresso. Esse poder de pressão que se exerce inicialmente sobre o Congresso atinge também o Ministério Público, a Polícia Federal, a Justiça Federal, no caso, veja aqui o papel que está desempenhando o juiz Sérgio Moro, que merece aplausos, uma atuação corajosa e competente. Nós louvamos muito a ação do Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal, eu o aplaudi, lamentei a sua aposentadoria, mas também quero aplaudir o paranaense, o Sérgio Moro, que tem tido uma atuação excepcional aqui à frente desse processo todo da Lava Jato, que está revelando aí todas as falcatruas que existiram nestes anos na Petrobras. Muito bem, nós vamos rapidamente para um breve intervalo, mas nós retornamos em instantes com a conversa e o senador candidato ao Senado, Álvaro Dias.